Boa noite, queridos amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, da pergunta 224 em diante. Antes pedimos à espiritualidade amiga, Deus Pai misericordioso, que nos permita que nós possamos fazer esse estudo amparado por essa espiritualidade em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Na pergunta 224, Kardec pergunta aos Espíritos: que é a alma no intervalo das encarnações? E os Espíritos respondem a Kardec: espírito errante que aspira um novo destino, que espera. Nosso comentário: os espíritos errantes são aqueles que necessitam de novas experiências no campo da carne, ou seja, estão sujeitos a novas reencarnações, e no mundo espiritual fazem estágios em novas áreas de conhecimento, enquanto aguardam as novas oportunidades de evoluir através de experiências em mundos terrestres. Na pergunta 225, Kardec pergunta aos Espíritos: a erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Nosso comentário: não de inferioridade, mas de necessidade, pois trata-se de um ciclo incompleto de reencarnações que são obrigatórias para o espírito, que sem elas ficarem estacionados no espaço, sem condições de progredir e, consequentemente, sem possibilidade de ser feliz. O estado transitório da erraticidade serve para a reflexão do que já foi palmilhado e de que vem pela frente, dando ao espírito imortal um vislumbre de sua caminhada evolutiva. Na pergunta 226, Kardec pergunta aos Espíritos: poder-se-ia dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E os Espíritos respondem sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, ao que chegaram à perfeição. Esses se encontram em estado definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, aguardando nova encarnação, para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Nosso comentário: só os que ainda têm de passar pelas provas das reencarnações, porque os espíritos puros estão isentos da erraticidade e não necessitam mais voltar ao mundo físico, só em casos especiais ou missões de alta relevância, e de tempos em tempos que não podemos precisar. Uma vez concluída a carreira evolutiva, o espírito passa a viver em comunhão com Deus, numa simbiose fluídica indescritível para a mente humana. Na pergunta 227, Kardec pergunta aos espíritos: de que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? E os espíritos respondem: estudam e procuram um meio de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens, doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. Tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. Nosso comentário: o mundo espiritual é a pátria real, e o mundo físico é apenas uma cópia mal feita,
Portanto, existe, no outro lado da vida, tudo o que visualizamos aqui na Terra, só que muito mais perfeito, dando aos espíritos errantes possibilidade de evoluir em todas as áreas de conhecimento humano e se preparam com cuidado com novas investidas no campo da carne. Na pergunta 228, Kardec pergunta aos espíritos: conservam os espíritos alguma das suas paixões humanas? E os espíritos respondem: com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões, mas só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses se conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Nosso comentário. Espírito de alta elevação espiritual deixam para trás as paixões humanas, mas os espíritos inferiores as conservam, levando para o além das más inclinações que vivenciaram na terra, e é exatamente aí que está o seu sofrimento. Não podendo satisfazer seus desejos sem o corpo físico, eles se irritam, se desesperam e até chegam à loucura na busca das coisas mundanas. Na pergunta 229, Kardec pergunta aos espíritos: por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as suas paixões, uma vez que lhes conhece os inconvenientes? E os espíritos respondem a Kardec: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal deixam perder esse defeito? Acompanha o que da terra parte, sobretudo os que se alimentam paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente despendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhes aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Nosso comentário. A morte não transforma as pessoas em santas ou sábias, mas apenas transporta para o outro lado da vida, sendo então natural que quem aqui na terra cultivou maus hábitos continuará com eles no além, por muito tempo ainda, até que possa extirpá-los de sua mente e do seu coração. 230, Kardec pergunta aos espíritos: na erraticidade, o espírito progride? E os espíritos respondem: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Nosso comentário. Na situação de espírito errante, as oportunidades de evoluir, crescer e superar suas dificuldades são as mesmas, e tudo fica dependendo do esforço de cada um em se preparar no mundo espiritual, elaborando planos por uma nova experiência na carne, e conta para isso com equipes de ajuda no plano reencarnatório do além. 231, pergunta Kardec aos espíritos: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E os espíritos respondem: mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujas essências conservaram, ou são felizes, em conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na reticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-los. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora seu agrado, representando isso para ele uma punição. Nosso comentário. Possuem a felicidade que conquistaram através das jornadas evolutivas, um mais do que outros, outros menos,
em graus diferenciados de acordo com o mérito de cada um. São mais felizes aqueles que conseguiram superar a maior parte dos vícios, desejos e paixões que atormentam os humanos. Infelizes aqueles que ainda necessitam das libações negativas das viciações. Na pergunta 232, Kardec pergunta aos espíritos: pode os espíritos errantes ir a todos os mundos? E os espíritos respondem: conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro, a bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam e os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Nosso comentário. Somente espíritos altamente evoluídos podem se locomover com liberdade do outro lado da vida, e fazem com a vontade e a força do pensamento contínuo, indo a todos os lugares de suas predileções. Os espíritos inferiores são segregados em determinadas áreas, restringidos pelos seus próprios pensamentos, que não possuem força adequada de movimentação, e isso as faz infelizes, ao ponto de dizeres em manifestações mediúnicas que estão presos em certo lugar, quando, na realidade, estão no lugar certo de suas predileções e afinidades. Na pergunta 233, pergunta Kardec: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? E ele responde: fazem-no frequentemente, com a fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Nosso comentário. Espíritos iluminados possuem o poder de ir a qualquer lugar e desce sim a mundos inferiores ou faixas vibratórias de grandes sofrimentos para auxiliar, impulsionar e regenerar espíritos atrasados na caminhada evolutiva, dando força ao progresso da humanidade. Estão também à frente das instituições espiritualistas, projetos de grandes envergadura social, além de se colocarem à disposição de cientistas, filósofos e pensadores para ajudar na modificação do mundo. Graças a Deus. Assim, queridos irmãos, na próximo estudo nós vamos falar sobre os mundos transitórios. Assim pedimos permissão à espiritualidade amiga, ao Pai misericordioso, ao Mestre Jesus, que possamos encerrar nosso estudo de hoje e que a paz de Jesus permaneça em vossos corações. Muita paz para todos.